Olá, amiguinhos! Eu sou a Bela. Quem aí de casa já fez um trabalho em grupo na escola? E me diz uma coisa, você prefere fazer um trabalho em grupo ou fazer um trabalho sozinho? Quando estamos em grupo, podemos unir as nossas forças e facilmente alcançar o nosso objetivo, pois estaremos pensando, decidindo, planejando, descobrindo e vencendo os medos em conjunto, utilizando a inteligência e habilidade de cada um que Deus nos deu. E não foi diferente quando Jesus decidiu começar a sua missão de evangelização, falando e mostrando em sua fala atitudes e gestos de amor. Hoje os nossos catequistas, Tati, Tami e Maitê vão contar um pouquinho para nós sobre o grupo de Jesus. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e compartilhar com seus amiguinhos. Agora sim, deem um oizinho para elas! A amizade é um bem que não tem preço. A história de uma amizade sempre acontece de um encontro. Um gesto de atenção, um esforço para estar sempre junto dos amigos é um dos primeiros passos de um longo caminho a percorrerem juntos. Assim acontece com Jesus. Toda a sua vida é uma oferta contínua de amizade a todos que o encontram. Quem acolhe o seu convite descobre pouco a pouco nos seus gestos e nas suas palavras os sinais do verdadeiro amigo, generoso e forte, compreensivo, mas também exigente, intolerante diante de toda hipocrisia, fiel até a morte. Jesus veio ao mundo com uma missão muito importante. Ele veio falar do reino de Deus e mostrar como o mundo pode ser bem melhor se as pessoas seguirem os seus ensinamentos. Mas, para que o mundo seja bem melhor, cada pessoa precisa colaborar. Cada um precisa fazer a sua parte. Por isso, Jesus não quis agir sozinho. Jesus ensina que devemos amar os nossos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam e rezar por essas pessoas. Jesus também disse ao povo para orar secretamente e não se exibir com orações na frente das pessoas, como faziam alguns líderes religiosos naquela época. Jesus disse que Deus sempre cuida de nós. Assim, uma vez que Deus dá alimento para os pássaros e belas cores às flores, o seu povo pode confiar nele para todas as suas necessidades. Jesus ensinou para os seus recém-escolhidos e para as pessoas muitas coisas naquele dia. Quando ele terminou, um homem que tinha lepra, que era uma doença que não tinha cura naquela época, veio suplicar a Jesus e disse: Senhor, se queres, pode me curar. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero, seja curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Os apóstolos sabiam que tinham um mestre maravilhoso. Com estes 12 homens, que eram os 12 apóstolos, Jesus iniciou a igreja cristã. Ele convivia com estes homens, ensinava-lhes mais profundamente as verdades eternas e preparava estes homens para continuarem a fundação do reino de Deus neste mundo, após a sua morte. E estes homens deixaram tudo para seguir a Jesus por toda parte, aprendendo e ajudando. Depois que Jesus foi para o Pai, estes homens foram pelo mundo afora ensinar o que Jesus ensinou, fundar a Igreja de Jesus, e foram sem medo, porque o próprio Jesus pediu que fossem pelo mundo anunciar a Boa Nova, pois ficaria com eles até o fim. Como vemos, Jesus não quis cumprir a missão sozinho, ele quis dividi-la conosco, através dos apóstolos. Todos nós, pelo batismo, também somos chamados a conhecer, a seguir e anunciar Jesus, para continuar sua mensagem. Nem todos aceitam o convite de Jesus. Hoje, nós somos os apóstolos de Jesus neste mundo. Jesus nos ensina a conhecer a Deus e levar Deus aos outros. É o próprio Jesus quem nos diz: vão pelo mundo afora, levar o Evangelho aos povos, batizando-os e ensinando-lhes o amor. Jesus está contando conosco para continuar sua missão neste mundo. Existem os padres, os bispos e o nosso Papa, mas eles são poucos e os homens são muitos.
Por isso, cada um de nós deve ser um novo apóstolo de Jesus nesta terra, espalhando aqui o reino de Deus, que é o amor, a justiça, a paz e a alegria entre todas as criaturas. A amizade que Jesus oferece é para todas as pessoas e ele pede de nós uma resposta pessoal e firme. Toda vocação é um chamado de Deus para a realização de alguma coisa. Você também é chamado a ser amigo de Jesus, a fazer parte de sua igreja. Jesus saiu pelas cidades falando muitas coisas bonitas sobre Deus. Ele ia a todos os lugares, percorria todos os cantos, ensinando que Deus é muito bom e nos quer sempre felizes. Jesus percorria toda a Galileia e sua fama se espalhou por toda a Síria. Traziam-lhe os enfermos e ele curava todos. E grandes multidões acompanharam-no da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Jesus então decidiu escolher 12 homens para ajudá-lo. E você, se tivesse escolhas importantes para fazer na vida, você também iria pedir a ajuda de Deus? Porque Jesus fez isso. Em um lugar calmo na montanha, ele falou com Deus Pai. Jesus orou até o sol se pôr, ele orou por toda a noite. E na manhã seguinte, Jesus chamou todos os seus seguidores e dentre eles escolheu os 12 que se tornaram apóstolos. Estavam sempre juntos e aprenderam tudo o que Jesus ensinava. Os 12 apóstolos foram escolhidos para conviver com Jesus, aprender o que ele ensinava e continuar a sua missão na terra. Apóstolo significa enviado. Sempre que Jesus chama alguém é para dar-lhe uma missão. Os primeiros a serem chamados foram Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André. Eles tinham deixado os seus negócios de pesca quando Jesus os chamou para segui-lo. Tiago, muito bem. Hoje eu tenho uma ajudante, a Mari. Oi. E João, João. filhos de Zebedeu. Opa. Muito bem. Também vai com 7. Também deixaram suas redes de pescas. Ele escolheu também Filipe, Bartolomeu, Mateus, deixa eu colocar desse lado agora, Tomé, Também. isso. O próximo foi Simão, Zelote, Tiago, filho de Alfeu, Judas, E o último. que é o Judas Iscariotes. Prontinho. O Judas Iscariotes, que mais tarde traiu Jesus. Então, Mari, gostou de conhecer os 12 apóstolos de Jesus? Sim! E quem eram os apóstolos? Melhores amigos de Jesus. Isso mesmo, parabéns! Vamos conhecer um pouco sobre cada um dos apóstolos? Para isso, a gente vai precisar de uma vasilha, canetinha, água e, é claro, os apóstolos. Vamos ver se você descobre quem é o apóstolo que eu estou falando? Bom,
Ele era líder dos apóstolos, era pescador de profissão, responsável pela fundação da igreja. Também foi o primeiro papa. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 19, Jesus fala assim para ele: eu te darei as chaves do reino do céu. Por isso esse apóstolo, ele é sempre retratado segurando uma chave. Seu nome original era Simão. E aí, já sabe quem é? Não? Vamos descobrir junto? Ele é irmão de Pedro. A sua profissão também era pescador. Ele foi chamado para ser apóstolo pelo próprio Jesus. Ele pregou em muitos lugares, como na Grécia, na Turquia, e a nossa cidade leva o mesmo nome que ele. E aí, quem é? Ele era conhecido também como o Maior. Era um dos filhos de Zebedeu. A exemplo de André e Pedro, ele foi um dos apóstolos que largou tudo para seguir Jesus. Ele permaneceu muito tempo em Jerusalém e depois foi para a Espanha. E aí, quem é? Exercia também a profissão de pescador. Ele teve um brilhante ministério de pregação na Ásia. E aí, qual será o nome desse apóstolo? Ele nasceu em Caná, na Galileia. Sua profissão é desconhecida. Ele foi descrito por Jesus por ser uma pessoa muito leal, alguém que se pode confiar. Ele pregou muito na Índia. Como é o nome desse apóstolo? Ele era irmão de Tiago. Trabalhava com seu irmão na pesca. Era o mais novo dos apóstolos. E foi o único que morreu de morte natural. E aí, como é o nome desse apóstolo? Ele também era pescador de profissão. Só que ele não acreditava muito nas pessoas, não. Ele também não acreditou quando Jesus ressuscitou. Por isso, ele ficou conhecido como uma pessoa que precisa ver para crer. Vamos descobrir o nome dele? Ele nasceu na cidade de Cafarnaum. Ele não era pescador. A sua profissão era cobrador de impostos. Ele largou tudo para seguir Jesus. Deu todos os seus bens para os pobres. Geralmente ele é retratado segurando um livro ou uma Bíblia. E aí, vamos ver quem é? Ele era conhecido como o menor. Seu pai era Alfeu. Ele nasceu na Galileia. Sua profissão é desconhecida. E ele foi o principal líder na comunidade cristã de Jerusalém. E aí, como será o nome desse apóstolo? Ele nasceu em Nazaré. Um dos apóstolos também era o seu irmão. Ele é conhecido como um dos santos mais populares da igreja e é o padroeiro das causas perdidas e desesperadas. Qual será o nome dele? E aí, você já sabe qual é? Ele nasceu na Galileia. A sua profissão é desconhecida. Ele pregou o evangelho na Pérsia. Qual será o nome dele? Ele nasceu na Judéia.
E foi o apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Qual será o nome dele? Esses foram os 12 apóstolos que estiveram com Jesus. Eles passaram muitas situações ao lado do nosso Senhor. Aprenderam muitas lições a confiar em Deus e nos momentos mais difíceis descobriram que Jesus sempre estaria ao lado deles. Aprenderam que o maior valor da vida é amar a Deus e ao próximo. Agradecer sempre a Deus por tudo na nossa vida e ajudar os que mais precisam, sem distinção, pois Deus ama a todos. Jesus deixou a missão para esses homens de proclamar o Evangelho. Ele disse: Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a todas as pessoas. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Então não esquece do like. Ei, quantos apóstolos vocês descobriram o nome? Deixa aqui nos comentários. E então, criançada, vocês já pararam para pensar que Deus conta com vocês para que este mundo seja um lugar melhor? E vocês já pararam para pensar que não há nada neste mundo mais belo do que ser instrumento de Deus para que Ele possa realizar tudo por amor, para o amor e pelo amor? Deus não quer fazer nada sozinho. Ele deseja que vocês participem de tudo e que convide outras pessoas. Afinal, vós sois pescadores de homens. O fato é que precisamos colaborar com Deus para que este planeta não se torne um lugar impossível e triste. Então, seja sempre o melhor que você puder. Vamos pedir em nossas orações por todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, por seus amigos e por aqueles que ainda não amam bastante. E vamos à palavra do dia. E a frase do dia é: E nesses 30 dias eu não fui chamado a me apresentar ao rei. E aí, quem disse isso? Você já conferiu o Evangelho do dia? Não? Então clica aqui nos cards e corre lá para conferir. Bom, amiguinhos, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de assinar a listinha de presentes que está aqui na descrição. Um abraço e fiquem com Deus. Beijos!